E aí, Ouviu? rapaz, tudo bem? Opa, tudo bom? E aí, não é fácil? Tudo bem, graças a Deus, e você aí? Também, graças a Deus também. Vamos lá. Então é o seguinte, ninguém entrou ainda, a pessoa tá entrando agora, na verdade. Ah, Então, já fiz a chamada aqui, o pessoal já tá começando a entrar aqui agora. Pronto, maravilha. Barba feita, tá bonitão. ah, Boa noite, Bruna. Tudo bem, querida? Tá ouvindo a gente aí? Tá tranquilo? a Bruna é minha esposa. Ah, é? Coisa boa. É, tem que marcar presença, né? Tem. Então o marido reclama, né? É, Ó, o Alexandre aí também. acho que Boa noite, Alexandre. Hã? deve ter bastante gente aí que eu não conheço, né? Isso, a intenção é essa, né? A intenção é a gente conhecer, aumentar o nosso network, né, Adenilson? Que é Aumen- também a essência do crescimento de um escritório de advocacia, depende disso, né? Depende disso. Tô Hum? ajeitando aqui um- uma. Aí, agora melhorou, né? Tá Isso. ótimo. Tá todo engravatado. Eu acabei de chegar, né? Só abri aqui e deu uma. Eu acabei de Uma chegar de aliviada. reunião. Olha, e aí, João Pessoa, como é que tá? Tá chovendo muito, viu, essa semana? Chovendo muito mesmo. Maravilha, É, maravilha. o jurista está crescendo muito, né? Tô agora com sede em São Paulo também, tá em Moema. Tá É, investindo muito aí também. Vamos isso aí, né? sim. Alexandre, você é advogado, Alexandre? É possível divulgar agora no Instagram o início da live? Eu acabei de divulgar. É, eu consigo divulgar aqui também, né? Consegue, ó. Ó, o Bosch está entrando aí também. Seja bem-vindo. Legal. É muito bom, rapaz. O Instagram é uma maravilha. Até mesmo porque você entra, ele já vai convidando todo mundo. Então, não tem tanta Já, né? necessidade de ficar fazendo tanta prévia. De todo modo, é muito bom fazer também uma divulgaçãozinha e tal. Uhum. É verdade, é verdade. O Castro entrou também, seja bem-vindo. A Simone. A Legal. pessoa está entrando agora. Mas é isso, né, Wilson? A gente tem que trabalhar aí para as coisas sempre. Isso, A advocacia aí tá uma revolução aí, né? com No toda que certeza. toca. Boa noite, Diego. Boa noite, Everton. Sejam bem-vindos aí. A Denilson aí é um grande amigo meu, tive o prazer de conhecê-lo e a gente vai discutir um pouco sobre como fazer para que o escritório de advocacia tenha uma boa administração, né? Que ele possa também, com isso, é, saber, pessoal, como você pode fazer todas essas novidades, como é que essas novidades podem ser benéficas ou não para o escritório de advocacia, né? E como é que isso aí deve ser utilizado em benefício próprio, né? Então, Adnilson, Hipólito, por favor, o que é que você pode dizer um pouco mais sobre isso? Bom, a advocacia, ela, no século XXI, né? Ela tem, nos últimos anos aí, vamos colocar aí nos últimos 10 anos, né? Mudou muito o seu perfil, o seu modelo de advogar, né? É uma frase que eu tenho colocado muito, assim, em palestras, em consultorias, em mentorias que a gente faz aí por todo o Brasil, é que a mudança do mindset do advogado é preponderante, né? É premissa para rentabilizar a advocacia, que é o que interessa para todos nós, né? Para todos os advogados e advogadas, para alavancar a carreira, para potencializar negócios no escritório, ainda que aquele escritório
que trabalha com advocacia trabalhista, pessoa física, previdenciária, pessoa física, até o empresarial. E tendo de pequeno porte, de médio porte, enfim, aqueles advogados, aquela sociedade, enfim, ou aquele conjunto de advogados que ainda existe bastante, que se unem e dividem despesas, né? Como crescer, como formar as parcerias na advocacia. Então, hoje tem que ter uma mudança de mindset, tem que ter uma mudança de cultura. O advogado, eu sempre falo também uma questão que é muito importante para que o advogado entenda esse processo de modernização e de profissionalização, né? Você absorver questões e assuntos que não é da advocacia. Porque enquanto o advogado está cumprindo o prazo, fazendo a inicial, produzindo recurso, fazendo audiência e, enfim, sustentando oralmente, ele está sendo advogado, atendendo o teu cliente, ele está sendo advogado. Agora, quando você olha para a carreira como advogado, como advogada, você olha para o teu escritório, como rentabilizar o escritório, como nichar, né? Essa palavra está muito na moda agora, segmentar, segregar o nicho de mercado, perfil de clientes, continua atuando na área de pessoas físicas ou não. Então, por exemplo, na área trabalhista, muito se fala hoje o problema da... Mudou o teu vídeo, Wilson. Eu vi aqui, foi sem querer aqui. Posição. Oi? Foi sem querer, opa. Opa. Então, na advocacia, por que eu faço agora, por exemplo, com essa reforma trabalhista que diminuiu aí em 40%, 50% o volume de processos na área trabalhista? Então, você tem que, na verdade, colocar a cabeça para pensar como empresário e não como advogado, né? Então, essas questões que eu estou pontuando aqui são questões muito importantes e inerentes na advocacia de hoje. Ou seja, qualquer escritório, seja ele de pequeno ou médio porte, se atua no contencioso, se atua com consultoria, a gente está falando de futuro. Ontem, quinta-feira, já é passado. Ou seja, aquilo que trouxe o seu escritório, o escritório desse advogado, há 5, 10, 15, 20, 30 anos, igual eu estava ontem em São Paulo, trabalhando em reunião com um escritório de 35 anos na área trabalhista. Quer dizer, o pessoal em São Paulo preocupado com o futuro. O que fazer? São muito bons na área trabalhista, mas o que eu posso utilizar de correlato para expandir perfil de clientes, faturamento, área, tipos de demanda, né? Porque você não necessariamente você tem que ir para outra área. Eu faço trabalhista, eu faço civil, eu faço contratual, eu faço tributário, e agora eu tenho que ir lá para o direito do entretenimento, direito da propriedade intelectual, direito aeroportuário. Não é isso. Aí você tem que estudar, mas tudo de novo, mas você tem que saber como usar a tua base de clientes ativos com demandas correlatas, né? Você tem lá 5 mil, 10 mil processos pessoas físicas. Então, o que o profissional, pessoa física, liberal, professores, servidor público, estadual, federal, municipal, o arquiteto, o médico, são pessoas físicas que demandam juridicamente. Então, essa base que você tem de carteiras ativas de pessoas físicas é muito importante você saber explorar. Essa é uma grande dificuldade dos advogados, sobretudo até nos grandes centros, que têm escritórios pequenos e médios, para alavancar a advocacia. Então, mudou a tua tela novamente. Eu tô batendo palmas aqui pro pessoal e tá mudando de lado. Não, tranquilo.
Então, o que interessa para nós? Como modernizar a nossa advocacia, como rentabilizar a nossa advocacia, como profissionalizar a nossa advocacia, né? Fazer um adendo aí, por favor, Adnilson. Eu acho o seguinte, os escritórios, na verdade, muitos são condomínios, entendeu? Eles se unem para dividir despesas. Às vezes eles sequer unem com união de forças efetivamente, entendeu? Isso, E isso também é uma grande perda também. Porque ao invés de vocês se unirem em qual comum, você se une somente para dividir despesas. Isso é bom? É. Você está reduzindo seu custo. Magnífico. Mas, no entanto, se você encontrar pessoas que encaixem com sua estrutura, com o seu pensamento, e você atrai outras pessoas para agregar forças, é muito mais importante do que o condomínio para dividir custos unicamente. Outra coisa também é exatamente. que os advogados também não sabem, muitos deles, trabalhar a própria clientela que eles têm. Eles esquecem que muitos desses trabalhadores que ganharam, que saíram, que foram seus clientes, como na Justiça do Trabalho, por exemplo, com ações trabalhistas, eles também podem ser hoje empresários. Podem ter ganho 1 milhão, 500 mil reais, montaram o seu negócio e pode ter aí surgir um outro tipo de contrato partido. Ele já fez a experiência e aí surgiu um outro tipo de negócio. E você Exatamente. fazer, sempre tratar bem o seu networking e ser muito tratado de uma forma que seja contínua. Ganha-ganha, mas todo mundo se respeitando. Exatamente. Exatamente. Existe uma situação que ela é muito interessante, porque realmente a advocacia está vivendo um momento de, de revolucionário, tá? É um momento revolucionário que a advocacia nacional está vivendo. A gente teve aí as conquistas da unipessoal, nós tivemos aí a conquista do Simples Nacional, nós tivemos a revisão do Código de Ética do Estatuto da OAB, tudo isso para trazer a formalização de advogados aí autônomos, de advogados na informalidade e tudo mais. Como esses pequenos advogados, esses pequenos escritórios, enfim, esses médios escritórios, né, não deixando de lado os grandes, né, mas os grandes já estão se utilizam de práticas aí, ferramentas, de tecnologia, Automações. muita coisa, né? Mas E o que uma coisa tão interessa? fácil fazer também, Adenilson, para automatizar os seus processos, é utilizar alguns macros, formulários de preenchimentos, que podem ser utilizados tanto no Word quanto no Excel. E você pode fazer todo o processo de automação que muitas vezes não conhecem. Hoje mesmo eu fui numa vara, aqui em João Pessoa, eu fui despachar com o juiz, ele não estava, mas eu conversei muito com o assessor lá, né? Eu disse, você já viu minhas peças? Eu perguntei a ele, já é muito. Aí eles, você já viu, doutor, que a maioria dos meus pedidos só tem um parágrafo? Eu digo, eu digo, concordo plenamente, você está vendo corretamente. Não tem necessidade hoje, ainda mais no processo eletrônico, de você fazer o endereçamento da vara, o nome da parte, botar autora, e você pedir, ó, Uhum, eu quero expedição da guia de levantamento, do alvará. Não tem necessidade de você dizer onde é que está, porque o processo eletrônico é muito mais fácil de chegar e encontrar onde é que está o depósito. Se ele não exato. encontrar, ele vai perguntar. Então você pode fazer petições muito mais genéricas, mas com um grau de assertividade muito alta, você já ganha muito tempo. Concorda nisso? Concordo. A tecnologia ela veio para auxiliar a advocacia e o advogado. Uma outra coisa também que Contrário me do que muitos preocupa, pensam. uma coisa que me preocupa também muito também, Agnilson, apesar de se você sugerir muito o nicho, a especialização, eu também acho que os advogados que especializam demais, eles esquecem de encontrar a solução para os clientes deles dentro de outros direitos. Sim. Então, uma vez, por exemplo, eu dei uma solução para o cliente, todo mundo estava para um lado político, eu digo, rapaz, por que você não vamos para um lado concorrencial? Essa medida que o município está fazendo, por exemplo, aqui, para impedir
a abertura de um novo empreendimento aqui, grande, eu entendo que seja uma medida anticoncorrencial. Isso aí por si só, a gente pode levar ao CAD. Ou Uhum. seja, enquanto o pessoal queria encontrar uma solução de direito público puro, a gente podia ir para o direito empresarial, concorrencial, para encontrar uma medida pública para solucionar. É isso que eu estou querendo dizer. É como o meu ex-orientador dizia, a sessão, todo mundo quer se especializar demais, mas esquece de conversar com os direitos. E os direitos são necessários até para fazer entendimentos teratológicos, interpretações, analogias, etc. Até mesmo porque você também aumentar o seu conhecimento. Isso também de você conhecer mais o seu cliente, o que ele faz o que ele faz no seu dia a dia, também o cativa. Por exemplo, você atua no direito digital, você falar sobre servidores, Tier 4, Tier 3, você falar sobre a maior tecnologia de proteção, SSL, TLS, etc. Isso traz uma segurança maior para o seu cliente, que é um técnico do outro lado. Ele vê que você está falando entre pares, entre iguais. Apesar de você não ter o mesmo conhecimento que ele, o que ele vai falar para você, você vai entender. Ou seja, ele vai gastar menos tempo para passar os casos para você. Ou seja, que tempo é dinheiro, pessoal. Se você está entendendo o problema do seu cliente, você vai entender perfeitamente o qual a necessidade do seu cliente antecipadamente. E aí você pode chegar com a solução para o possível cliente antes mesmo dele sequer ter identificado ainda o problema. Isso eu acho uma mídia muito ativa, Denilson. Eu acho que muita pouca gente faz isso. Sim, são muitas novidades, né? Muitos tipos de negociação. Uma questão que eu coloco muito para os escritórios e para os advogados aí no Brasil também é que é, a, a questão negocial, o jurídico, ele é inerente, a questão jurídica é inerente a qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de setor na economia. Então, o advogado precisa pensar o seguinte: você tem transações financeiras, você tem transações internacionais, nacionais, você tem transações no agronegócio, você tem transações na construção civil, você tem transações e relações das empresas com os empregados, você tem as transações, as operações no direito, na parte imobiliária, você tem Ó, e agora entrou, viu, Adilson, o cara que manda na administração no Brasil, viu? Ele, Leandro, do administradores.com, é quem manda, viu? Né, Diogão? Ah, Tive o prazer, é? estudei com ele, e o Leandro também. Então aí Grande, o cara sabe de tudo da administração, né? Vamos dar uma aula aqui hoje, hein, Diogo? Contamos com grande, você, viu? grande abraço, doutor Diogo. É uma honra aí. Maravilha. Acesse aí, viu? Administradores.com, pessoal. Merchandise aí da Diogão aí. Valeu, Isso. Diogo. Então, o advogado precisa pensar nas operações. Tudo isso, a economia, de um modo geral, ela tem todo um modelo de relação. E isso vai para o jurídico. O que o advogado do futuro, que muito se fala hoje na advocacia do futuro, e realmente a gente precisa se preocupar, porque mudou muito o perfil. Eu estava sentado ontem com um advogado de 69 anos, fundador de uma banca de 40 anos, enfim. é, a advocacia de 20, 30 anos atrás era uma, hoje é outra. O movimento do mercado, a tecnologia, Tudo é muito rápido, né? tudo é muito rápido. Então, você tem uma questão negocial muito, muito inerente hoje na sua advocacia. Seja você um advogado trabalhando num coworking, ou seja você sendo associado ou sócio num escritório com 20, 30, 40 advogados. O que é importante é você saber fazer leitura do mercado. Porque quando você consegue e aprende a fazer a leitura do mercado, e aí é que eu faço, e eu sempre bato nessa tecla, e é um divisor de águas hoje para quem entende isso, é, advogar é uma coisa, e administrar ou gerir o seu escritório é outra coisa. O advogado ele precisa pensar hoje como empresário, ele precisa
ler o mercado, ele precisa entender como ele pode fazer um approach com a carteira de clientes dele, né? Os clientes ativos. Às vezes você quer captar clientes, Não novos sei se clientes você para lembra, aumentar o né, Denilson? faturamento. Eu não Oi? sei se você lembra daquele evento que nós fizemos, né, do CONAP, né, o Congresso Paraibano da Claro que eu lembro. Advocacia, né, da Advocacia Paraibana, e nós falamos sobre isso, né? Há quanto tempo já faz? Quase 10 anos já. E já falava sobre a E, necessidade de tudo isso, né? Dos escritórios, apesar de serem reconhecidos juridicamente como empresas, eles devem funcionar como empresa. Devem ter o RH, devem ter o financeiro, devem ter a parte administrativa, deve ter tudo isso aí, pessoal. Claro que o pequeno, com um, dois, três advogados, não é necessário. Mas a partir do momento que você vai galgando mais espaço, você tem necessidade de adquirir isso, tudo isso aí. Fazer o plano de carreira também é interessante. Tudo isso aí vai aumentar cada vez mais. Uma coisa também que posso sugerir também, dizer aqui também, Adilson. Um amigo meu que trabalha com o direito médico, ele me disse que entrou praticamente umas 10 cirurgias, operações médicas, e que ele acompanhou todo o procedimento médico para ele poder transcrever o que o médico dizia para o papel. Ou seja, para ter um computador hoje, né? é, Porque, então, ele teve que acompanhar diversos procedimentos cirúrgicos para ele ver que aquilo era um procedimento normal, que foi feito na cirurgia que deu errada, foi, não foi nada de errado, foi um acaso mesmo que chegou, veio a óbito, deu alguma outra dificuldade, etc, entendeu? Então é isso, você tem que ser TV e conhecer realmente as engrenagens do negócio do seu cliente. eu também comento muito sobre advocacia participativa, né? Quando eu falo, eu sempre reitero essa tecla, é para um advogado, para um escritório que tem 5 advogados, um escritório que tem 20, 30. Você precisa saber conhecer do negócio, do setor de onde você atua. Se você faz trabalhista para reclamante, então, como é como é o perfil desses reclamantes no Brasil, no seu estado, no seu município? Porque é muito regionalizado também. Se você atua no setor da construção civil, você é um advogado empresarial, qual é o movimento e os efeitos da política, das questões econômicas para a construção civil? Como é que está a importação, exportação? O que vai acontecer? Porque quando o teu cliente ouve você, advogado, falar, dizer para eles como ele pode rentabilizar, melhorar ou minimizar risco do negócio dele, a possibilidade de contratação no gráfico, ela aumenta 80%. Por quê? É isso que eu estou Porque falando. Você fala a língua dele. Você está apto, você, você está dentro da necessidade dele. Você atingiu o âmago. Você exatamente. atingiu o âmago. Exatamente, você fala a língua do mercado, você fala a língua do empresário, e o que ele busca é isso. O jurídico, ele vem a reboque. O jurídico, ele vai acontecer naturalmente, porque aí é o cuidado trabalhista, o cuidado tributário, o cuidado contratual, o cuidado consumerista, enfim, o que quer que seja no setor que ele atua. Isso virá. Mas ele precisa falar a língua desse setor, desse empresariado. Olha só, Wilson, se você sabe disso, você participa aí na OAB, você está muito por dentro disso. A quantidade de comissões que surgiram nos últimos anos dentro das subseções, né? De jovem advogado, comissão da sociedade de advogados, comissão de advogado corporativo, e por aí vai. Por que isso? É uma prova de tudo isso que nós estamos conversando aqui, né? Sim, sim, claro. Mas lembrando que muitas das comissões de OAB não funcionam, né? Não, mas isso é uma outra questão. O que eu quero dizer é que, se você olhar 5 anos atrás, você não tinha essas comissões dentro da OAB. Não. Igual o volume dessas comissões que tem hoje, nas subseções ou seccionais no Brasil. Tinha Né? tecnologia, hoje tem Lawtech, Legaltech, tem tudo agora. Sim, a tecnologia. Outra questão que você tocou é tecnologia. Então, vamos lá, software de gestão de processo. Eu preciso ou não preciso de ter um software para aquele escritório pequeno? Sim, Claro precisa. que deve ter.
é indicado, pelo menos um número, né, para o pessoal aí, um número, E é tem um muito indicado. bom aí em Floripa, né? Você está em Curitiba, né? Lá o Não, estou em pessoal Londrina. tá em Londrina. Londrina, né? Ah, maravilha. Londrina. Pronto. Mas você morava em Curitiba antes. Sim, é Curitiba. Ou Pronto. seja, Tem um que eu sofro que é o Astrea da Auro. Muito bom, muito barato e vai te dar uma ajuda muito boa. sim, você tem vários modelos de softwares no mercado, mas o que ocorre é que acima de 100, 150 processos, que sejam 200 processos no escritório, já é indicação você ter um sistema que gerencie seus processos. Hoje você tem também robôs que acessam os tribunais, que fazem as capturas, que fazem as leituras, que te dão resumo de petições iniciais de recursos, baseado com palavras-chave do tipo de demanda, do tipo do caso, facilita a vida do advogado. E muitos escritórios hoje infelizmente, subutilizam esses softwares de gestão processual dentro do escritório. Só que isso é uma questão cultural. Então, você trabalhar num escritório e fazer com uma equipe de 2 pessoas, ou de 20, 30, 50, 100 pessoas, utilize um sistema, precisa aí um pouco de liderança, de metodologia, de procedimentos, até de uma controladoria, né? Para que você possa realmente trazer isso. Mas que a tecnologia veio para auxiliar a advocacia, veio. E veio E para aí ficar, você né? entra. Exato. E aí você entra no assunto de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não surgiu para substituir o homem, mas no nosso caso da advocacia contenciosa, advocacia de massa, ou advocacia especial, por exemplo, você tem uma situação onde aquilo que é repetitivo, e essa é a palavra, né? Aquilo que é repetitivo, o robô vai fazer. Óbvio, o robô vai fazer. Aquilo que não é repetitivo, aquilo que é intelecto, aquilo que é produção de tese, aquilo que é reunião com um cliente e um trabalho de consultoria, o robô não vai fazer isso. Então, ela veio para auxiliar a inteligência artificial, enfim, muitas empresas especialistas no mercado, sobretudo em São Paulo, essas Lotecs falando muito disso. Eu conheço várias pessoas dessas empresas, e realmente a utilização da jurimetria também. Você tem uma advocacia trabalhista e você tem lá seus 1.500 processos, por exemplo. Então, vamos pegar uma questão mediana, né? Você tem seus 1.500, 2.000 processos, uma advocacia trabalhista ou previdenciária. Você tem números na mão, né? Você tem acordos, você tem audiências, você tem Você tem como fazer jurimetria já aí, né? tem como fazer jurimetria já aí. Você tem, Saber você qual tem juiz, qual o melhor juiz, qual a melhor vara, qual a melhor cidade, tudo. tudo. Ou seja, isso é auxílio para tomada de decisão interna no escritório, estratégica. Né? Eu tenho que pensar e entender que a tecnologia ela é uma ferramenta para auxiliar a qualidade da informação, a qualidade do valor agregado lá na outra ponta, que é o cliente. Ele recebe informação, talvez você consiga extrair. Você não precisa extrair, Wilson, 20, 30 relatórios, mas você pode extrair 2, Ou 3, resumo mas só, ou resumo. que sejam úteis para o teu cliente, para o teu perfil de cliente. Só esse passo que você dá, você já tem condição de melhorar muito a qualidade da informação para o teu cliente, uma coisa que ele nunca viu na vida, ou que ele só tem, de repente, quando ele liga para você uma vez por ano. E não é assim que a gente fideliza clientes, que a gente pensa em planejamento, aumentar faturamento do escritório. Porque o trabalhar a profissionalização e melhorar o atendimento, o faturamento, a relação interna, a relação externa com o teu cliente, seja na pessoa física, na pessoa jurídica, é a somatória desses elementos da gestão e do planejamento que vai fazer com que o escritório, dentro de uma cronologia sequencial, e isso não acontece de um mês para o outro, ele consiga conquistar resultados que ele espera, objetivos que ele coloca no planejamento
E pode ser um planejamento não de meses, mas de anos. Então, você tem que pensar no médio e longo prazo. Inclusive, essa é uma outra questão muito importante, viu, Wilson? Muita gente, e eu falo porque eu tenho trabalhado muito com escritórios no interior e escritórios potenciais. Então, você pega cidades do interior de São Paulo, de Goiás, do Distrito Federal, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, enfim, você tem no Nordeste, Rio Grande do Norte, você tem escritórios potenciais, só que eles não sabem como fazer isso. Eles não sabem, né? Às vezes você olha para... Às vezes entra em escritórios que ele tem lá, não sabe como fazer um cartão de visitas, para você ter uma ideia. Então, isso é tão importante e tão relevante hoje, entender como isso funciona, porque esses escritórios, esses advogados precisam realmente entrar nessa onda dessa advocacia revolucionária que a gente está vivendo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu vivo isso na prática e vejo o anseio, a expectativa, a dificuldade, os problemas que esses advogados, que esses escritórios têm. Você também saber se diferenciar. Acho que esse é um outro assunto, Wilson, que é muito legal a gente comentar aqui na live. Saber se diferenciar. Saber se diferenciar, por exemplo... Eu vou dar um exemplo para você bem prático e bem rápido, tá? Você já ouviu falar em coach tributário? Você já ouviu falar em coach trabalhista? Então, por exemplo, o que é um coach tributário? Eu vou ensinar outro advogado a fazer execução fiscal, a fazer tributação de ICMS? Não, não é isso. Mas você pode... como atender a necessidade dele, né? Não, você vai... chegar ao cliente, né? Pois é, vamos pegar um exemplo prático. Você olha para a indústria moveleira, por exemplo, tá? Pega a indústria moveleira. Então, a indústria moveleira, indústria de móveis. Você olha o diretor de RH dessas indústrias de móveis e você vai ensinar esse diretor de RH, esse diretor de vendas, esse diretor de marketing, a fazer um planejamento, mas está mais ligado ao diretor de RH, um planejamento tributário. Você vai ensinar o diretor ou o CEO da empresa a fazer o planejamento tributário. Ou seja, você pode fazer isso como? Através de um curso, através de uma mentoria. Ou seja, você não é contratado para fazer o litígio, para fazer execução fiscal, para fazer recuperação judicial, talvez, para fazer... Mas para fazer um treinamento interno, ou seja, um in-company. Um in-company. Para que ele possa entender a necessidade interna dele. Exatamente. Para que ele anteveja cada passo tributário da empresa. Exatamente. Ou seja, e aí você passa a tua vida toda fazendo a execução fiscal, o ICMS, enfim, trabalhando com planejamento tributário, e você não enxerga a possibilidade de fazer um coach tributário, por exemplo. Não é consultoria, né? Tem muita gente que fala, não, isso daí é consultoria. Não, é diferente, porque quando você muda o conceito, você muda a prática, a execução da prática. Essa é a grande diferença, né? Então, o que é fazer um coach trabalhista, por exemplo? É você também ensinar o diretor de RH ou o contador da empresa. Então, você fazer um in-company para o contador, para o diretor de RH, para o CEO da empresa, você fazer um in-company de como ele pode minimizar riscos trabalhistas diante da nova reforma. Ou seja, você não é um advogado contratado para fazer assessoria trabalhista para a empresa, nem para defender a empresa, e você também não enfrenta o seu inimigo interno da empresa. Que às vezes pode ser as pessoas que essa pessoa está vindo aqui para tirar o meu emprego. Exatamente. Você atrai as pessoas e você se torna um aliado da empresa, você se torna um aliado dos diretores, porque isso é uma questão também que você disse que é relevante.
às vezes, num conselho deliberativo, num conselho administrativo da empresa, nós não estamos falando aqui só de multinacional, porque ninguém está falando de grandes empresas. Nós estamos falando de empresa de pequeno porte, de médio porte, que tem o seu conselho administrativo, correto? Então, Que não tenha formado, mas tem também muitos que são informais, né? E tem muito informais. poder. Veja só, Wilson, ontem eu viajei, eu fui até Guaratinguetá, quase divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, né? E rodei 120 quilômetros na Dutra. Não sei se você conhece a Dutra ali, que sai de São Paulo e vai para o Rio, né? A quantidade de indústrias e empresas que tem na Dutra é impressionante. É coisa assim, impressionante. Eu estou dando só um exemplo, tá? Só um exemplo. Então, imagina o universo, a relação que existe, que desemboca no jurídico, que desemboca em novos negócios, que se o advogado realmente ele determinar um tempo, e isso também é outra questão importante, eu tenho que colocar um tempo na minha agenda para poder pensar em um novo projeto, em um novo negócio, em como agregar valor na minha advocacia para o cliente, no meu serviço. Eu tenho que ter esse tempo. E quando eu determino um tempo na minha agenda, porque falar que eu não tenho tempo é a coisa mais fácil que tem, não é, Wilson? Todo mundo fala, eu não tenho tempo. Por exemplo, Adnilson, o jurista já tem 15 anos, certo? Eu lancei o jurista, eu estava na faculdade. Então, muita coisa que eu aprendi hoje na minha advocacia foram textos e que eu fui alimentando o site como notícia. Ou seja, muita coisa que eu aprendi com uma coisa ou outra de diversos direitos foi eu alimentando meu site. Ou seja, eu criei uma necessidade para alimentar o site. Só Sim. volta também que eu viesse também aprender. Apesar de Sim. não ler tudo 100% da notícia, eu estava fazendo uma leitura dinâmica e estava captando a notícia. Exatamente. Exatamente. Aí, ó, uma boa Isso mesmo, colocação do Frank. Dr. Frank, né? Uma boa colocação do Dr. Frank aí. Ele está dizendo aí, se não tiver tempo para a sua empresa não terá tempo para você. Ou seja, isso tem impacto direto na rentabilidade do seu negócio, do seu escritório de advocacia. Porque você trabalha, você só cumpre prazo, você só produz recurso, você só faz audiência e vai chegar uma hora na linha do tempo ou no gráfico que você não vai ter mais cliente. Simples assim. Por quê? Porque você não se relacionou, você não nutriu o relacionamento, você não pensou em novas oportunidades. O advogado, isso é sacramentado. Hoje a advocacia ela não pode só viver, o advogado não pode viver só do prazo. Só cumprir prazo não rentabiliza o seu negócio, tá? Você precisa ter noção sistêmica, ou seja, ter visão sistêmica do seu negócio, perfil do seu cliente, o modelo de advocacia que você executa, que você exerce, a questão financeira, você tem que ter orçamento, você tem que fazer projeção orçamentária do teu escritório para 12, 24, 36 meses. Você precisa ter uma noção da tua região, da tua localidade, porque a advocacia é muito regionalizada. Uma coisa é a advocacia do Nordeste, outra do Norte, outra do Sul, outra do Centro-Oeste. Eu não tenho dúvida disso, porque eu já rodei os 4 cantos do Brasil. Então, você vê a diferença assim, tranquilamente. E você precisa dedicar tempo para olhar o teu escritório para o futuro. Porque se você... uma outra frase e um outro conceito que eu trago muito para as aulas e para as palestras e consultorias se você não pensar, você que é dono do seu escritório, quem assume o risco do seu escritório, não é verdade? É você, porque você é o dono. Então você tem o ônus e o bônus nas suas costas, na sua mão. Se você não pensar em como minimizar os riscos e aumentar as oportunidades de negócio,
então você está refém da sua advocacia. Porque não tem como você pensar em 2020, 2021, sem saber, ou sem pelo menos ter uma ideia do que você vai estar fazendo em 2020 ou 2021. Ou, né, eu estou sendo aqui no curto prazo, mas tem gente que já fala em 2025, 2030. Então, você imagina para aquele advogado que tem 35 anos de idade, né, que tem 40 anos de idade, ele tem pelo menos mais 30 anos para trabalhar. E uma coisa também que deve citar também, muitas empresas faziam orçamentos anuais, planejamentos anuais, e muitas já reduziram para mensais, porque reduziram para semestral, reduziram para trimestral, e viram que agora tem que ser mensal, porque o mundo, pessoal, está muito ágil e está mudando a necessidade do consumidor, do seu cliente, todo segundo. É o dia todo, todos os dias, as coisas. Ainda, né? A única coisa que não muda é a mudança. Né? Então, se você refletir bem sobre essa frase, por isso que está aí toda essa loucura de tecnologia. A única coisa que não muda é a mudança, ou seja, tudo muda o tempo todo. Ou seja, também, se o advogado, se o escritório de advocacia não acompanhar essa mudança, não acompanhar essa evolução, se o escritório de advocacia ou advogado falar não para a tecnologia, ele pode procurar outra coisa para fazer na vida dele. Isso daí eu digo com muita tranquilidade. Mas, Frank, tem charlatão em todas as áreas, viu? Não é só no direito, não. Toda profissão também tem. Tem muita gente que diz que é expert em uma coisa e o cara nunca viu aquela matéria. Diga-se de passagem. E quando começou o pessoal começou mesmo essa onda de coach, que quantidade de coach que surgiu aí, que tinha quebrado a empresa, que nunca tinha dado certo na vida, que começou querendo se meter no seu negócio para deixar seu negócio melhor, conheci muitos. Verdade. Muitos, muitos. E você falou bem, todo segmento, todo setor tem. Tem um ponto aqui que eu acho que é legal a gente comentar, Wilson, que é o processo de tomada de decisão, né? É muito importante o advogado nesse viés da profissionalização, do desenvolvimento, de adotar aí ferramentas, práticas, metodologias. É muito importante que ele tome decisões. E o advogado, nesse ponto, no que toca a este assunto especificamente, ele ainda não sabe tomar decisão. Então, e aí envolve uma questão cultural, uma questão de conhecimento, uma questão de mudança de mindset. Porque eu estou dizendo isso porque eu vivo isso na prática há muitos anos. O advogado, ele passa anos patinando, né? Eu quero aumentar o meu faturamento, eu preciso aumentar o meu faturamento. Então, ele passa anos falando isso, ou pensando. Mas ele não toma uma decisão efetiva. Um plano de ação. Mas isso aí não é só no da advocacia, em todas as áreas acontece isso. Sim, mas a gente está falando da advocacia aqui. Sim, claro. Né? Então, esse é um outro ponto que a advocacia também passa por essa dor. A gente também comenta muito sobre a dor do crescimento. E a dor do crescimento, o que é a dor do crescimento? Eu resolvi profissionalizar o meu escritório. Então, Adnilson, eu já trabalhei com vários escritórios que no Mato Grosso, em Goiás, no Rio de Janeiro, São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, até em São Luís, no Maranhão, advogados ex-presidentes da ordem. Aí ele volta depois de 6 anos, advogados às vezes que foram 2, 3 vezes presidentes da ordem. Aí depois de 6 anos, 8 anos, ele volta para o escritório. Fala, bom, eu preciso reestruturar meu escritório todinho aqui agora. Adnilson, ele viveu de quê, hein? Ele viveu de quê, hein? Esse tempo todo. Mas escuta aí. Aí ele diz o seguinte, olha, ele viveu enquanto tinha cliente no escritório. Enquanto os processos estavam, né? E tinha cliente no escritório,
Porque quando ele volta para o escritório, no gráfico, a curva do gráfico ela cai. Aí a bomba aí a sociedade tá desarrumada, os advogados, todo mundo é cacique, você não tem procedimento, você não tem modelo de remuneração de associado, você não tem modelo de distribuição de lucros, você não tem uma estrutura de relacionamento com clientes, de approach com clientes, você não tem uma estrutura de management com empresas, você não tem nada. Por quê? Porque você abandonou o barco. Né? E aí eu escuto muito o seguinte: bom, esses anos todos eu sentei com empresários, sentei com pessoas, sentei com empresas, conversando, fazendo negócio pela OAB, sem ganhar um tostão e sem gerar nada de negócio para o meu escritório. Então, o que vai acontecer com esse escritório? O que pode acontecer com esse escritório? A curva no gráfico vai cair, simplesmente assim. Então, hoje, muito mais que... muito mais não. Tanto o tamanho da importância de você cumprir o prazo do seu cliente e atender o seu cliente, ela tem o mesmo peso hoje a gestão. Você cuidar do seu escritório e pensar como você estará daqui a 6 meses, a 12 meses, a 3 anos, a 5 anos. É sair da zona de conforto. E aí eu coloco o dedo na ferida. Tá? E aí eu coloco o dedo na ferida. Zona de conforto. Você pode ter certeza absoluta que zona de conforto é o maior problema, não só do advogado, mas de muita gente, né? Porque eu estou acostumado com isso, eu tenho meu padrão de vida, eu cheguei até aqui, eu tenho o patrimônio, eu tenho isso, eu tenho esses clientes, eu faço isso, ok. E amanhã? O que é que você preparou para amanhã? Né? O que é que você vai fazer amanhã? Né? Amanhã eu não sei. Bom, se você não sabe, então o teu risco de ter que fechar a sua advocacia e abrir e procurar o que fazer aumenta. Eu trabalhei com um escritório há uns 3 anos atrás, durante 16 meses, onde essas advogadas, era uma sociedade de advogadas, trabalharam durante 20 anos somente as ações do Collor Bresser, as ações do plano Collor, Bresser e Verão. Lembra dessas ações? E passaram 20 anos trabalhando assim. Saiu uma decisão em 2016 ou 2017 do STF suspendendo todas as ações que estavam em trâmite com relação a essas indenizações. São ações indenizatórias, né? Saiu essa decisão do STF. O que aconteceu com essas advogadas? Se perderam. Tinham lá, acho que 12, 10 advogados, mandou todo mundo embora do dia para a noite. Ficou só a secretária e um estagiário e as sócias. E aí, o que a gente faz? Liga para o Adnilson. Ligou para o Adnilson, vem aqui. O que a gente faz? Bom, uma carteira de, salvo engano, 22 mil processos, né, de todos esses anos trabalhando com essas ações, pessoas físicas. Então, vamos fazer um recadastramento dessas pessoas. Às vezes você vai encontrar essas pessoas, não vai, mudou de celular, não tem mais o e-mail, mudou o e-mail. Faz um recadastramento. E o que a gente pode trabalhar? Vamos fazer a área previdenciária, mas a gente não sabe nem o que é previdenciário. Então, você tem que começar a estudar previdenciário, porque é para pessoa física. Vamos fazer trabalhista? Mas a gente nunca estudou trabalhista. E eu não gosto de trabalhista. Então, já está descartado. Porque trabalhista também é para pessoa física. Não é verdade? Bom, então o que a gente vai fazer? Bom, vocês já pensaram em inventário? Inventário. Inventário a gente faz e a gente pode começar amanhã. Então, é só começar a retomar o contato com esses clientes. Tá? E consumidor, recuperação de crédito.
Ah, recuperação de crédito consumidor, legal, dá para usar também. E aposentadoria, previdência privada? Nossa, previdência privada, aposentadoria, dá para fazer também. Então, veja, se você não pensar, quer dizer, se você não olhar o amanhã, o futuro, e essa é outra coisa que te tira da zona de conforto. Você precisa pensar no médio e longo prazo. Wilson, se você compra um apartamento na planta hoje e paga e paga 500 mil reais nesse apartamento, daqui 3 anos ele fica pronto. Se a construtora entregar, né? Daqui Tem que 3 anos ele fica entregar, pronto. seja bonzinho, tem que entregar. Né? Quanto ele vale? Vale 1,5 milhão? Que investimento você fez? Você fez um investimento a longo prazo. Você pensou a longo prazo. Você pegou 50 mil reais e investiu em ações na Bolsa. Você investiu em ações na Bolsa para a semana que vem você retirar esses 50 mil? Não. Você investiu 50 mil em ações na Bolsa, diversificou e tudo mais, para você daqui 2, 3, 4 anos você ter uma alta rentabilidade. E por aí vai. Na advocacia, você pensar nos próximos 5 anos do seu escritório é você fazer um investimento no médio e longo prazo, no que toca a gestão. Agora você fala assim, bom, mas eu sou advogado. Ok. Qual é o tipo de demanda que você pode avançar? Se você começar um trabalho numa nova demanda hoje, você vai colher fruto daqui 2 anos. Daqui 1 ano, daqui 3 anos. É isso. Se você pensar numa meta, se você pensar num orçamento, se você pensar num investimento, ainda que seja financeiro, num novo modelo de remuneração que atraia a equipe, que fidelize a equipe, que fidelize o cliente, você está pensando no médio e longo prazo. Ah, mas não tem advogado bom, porque aqui entra e sai advogado todo mês, porque não consigo encontrar gente boa. Como é que está o teu critério de seleção, não é verdade? Como é que você está selecionando e contratando Tá advogado? fazendo um exame para selecionar, buscar, o É, que é que tá fazendo? porque tudo é sangria desatada, né? E eu não posso trabalhar com... Você pega as multinacionais, você pega os grandes escritórios. Há 15 dias atrás eu estava lá conversando com o diretor comercial do Demarest, do Matos Filho, do Azevedo Sete, do Veirano, do Pinheiro Neto. Eu estava lá em São Paulo conversando com esses caras. Tinha lá gente de empresas de inbound marketing, que é muito bom fazer inbound marketing para aquela advocacia que faz pessoa física, trabalhista e previdenciário, indenizações. Por quê? Porque a terceira idade, as pessoas hoje, qualquer um tem um smartphone na mão. E ela está pesquisando advogado, história de advocacia, no smartphone dentro do shopping, no ponto de ônibus. Ela está pesquisando. Faz uma pesquisa para você ver a quantidade de advogados que vai falar assim para você, eles me encontram na internet. Mas assim, de uma forma passiva. Se você for ativo, no sentido de investir no ambiente digital, em AdWords, investir em Google, em rancamento do teu site, do teu blog, produção de conteúdo para a pessoa física, pega lá a reforma trabalhista. Pensa o seguinte, qual é o problema que esse empregado tem agora com a nova reforma? Pronto, você já vai fazer uma seleção de pontos, de elementos, de assuntos que você pode produzir um artigo, que você pode produzir uma palestra, que você pode produzir um treinamento em company. Pronto. Você pensou no problema que o empregado vai está tendo com a nova reforma trabalhista. Acabou. E assim acontece lá na recuperação judicial. Eu estava conversando com o advogado hoje de manhã. Assim acontece na área tributária, assim acontece na maioria das áreas. Ou seja, e como é que eu faço isso acontecer, Adnilson? Você faz isso acontecer da seguinte forma. Pega a tua agenda semanal, tá certo? Faz uma programação semanal na tua agenda e coloca na tua agenda um tempo para você trabalhar o planejamento do teu escritório. Porque senão você vai chegar todo dia no seu escritório ou às 9 da manhã ou às 7 da manhã e vai sair ou às 8 da noite ou às 9 da noite só fazendo prazo, atendendo telefonema, respondendo e-mail de cliente e atendendo cliente. Você não vai fazer mais nada. Porque você não coloca na tua agenda. E é cultural isso. E tem a ver com disciplina. E isso faz o quê?
Então você está dizendo que eu tenho que sair da minha zona de conforto? Sim, você tem que Faz tempo, sair né? da sua zona de conforto, né? Outra coisa também, e se quiser, o pessoal pode ser apoiador também do site Juristas, e os juristas ajudar a fazer esse apoio de inbound marketing, né? Que é o que eu faço muito também. Que você faz muito, você é um especialista em inbound marketing, você sabe trabalhar no ambiente digital, então já fica aí, ó, os juristas abrindo oportunidade para quem quer evoluir aí nessa questão do inbound marketing, né? Mas o pessoal em São Paulo hoje, os grandes centros, né? Eu ouço muito. Outro ponto importante é o seguinte, Wilson: as pessoas, os pequenos escritórios, têm a mania, eu não sei porquê, mas tem a mania de falar assim: não, isso é só para grande escritório, isso é só para os grandes. Peraí, a reforma trabalhista é para o Pinheiro Neto e é para aquele advogado que faz trabalhista em casa. Ou A tô porta está errado? aberta para todos. Tá para todos. Então, ou seja, aí eu pontuo mesmo, né? Quem quer crescer, quem quer, porque tem muita gente que não quer, tá? Tem muita gente que não quer crescer, que não tá nem aí com a bolacha. Agora, quem quer crescer, quem se preocupa e quem realmente está afim de evoluir, de se desenvolver e de ganhar dinheiro honestamente, de trabalhar e de se tornar referência, você necessariamente precisa olhar, saber o que os grandes fazem. O que os grandes fazem? Como que eles fazem? Você pode levar para o interior? Claro que você pode levar para o teu escritório no interior. É um novo modelo, é uma nova ferramenta, é um novo método que vai te abrir a cabeça. Eu particularmente, eu sou advogado do Brasil quase todo. Você já me conhece quanto eu rodo. E eu estou basicamente baseado entre São Paulo e João Pessoa, e Brasília. Só isso. Você não precisa estar com estrutura física. Porque os seus clientes você pode conversar por Skype, por Hangout, por API, você pode fazer pelo WhatsApp, etc. Eu mesmo tenho diversas inscrições ao longo do Brasil, justamente porque é uma necessidade que eu encontrei há muito tempo já de fazer isso. Exatamente. Exatamente. Então, essa nova advocacia, esse novo modelo de trabalhar o escritório, eu tenho aí Pode, Nilson, está acabando o tempo aqui já, viu? Tem 1 minuto e meio só. Não, tranquilo. É porque Só pra... o Instagram ele interrompe com 1 hora. Então, Tá, para pessoal, fazer... agradeço imensamente a participação de todos vocês e convido já agora a Denilson também, já para uma próxima rodada, né? Para mais Mas dicas. com certeza, a gente só deu uma pincelada aqui, porque a gente pode até, de Foi repente, numa próxima introdução, foi rodada, introdução. a gente pode, numa próxima rodada, definir um tema e aprofundar nele. Então, é muito bom. E deixo uma dica para todos. Saiam da sua zona de conforto, pensem no futuro do seu escritório, pensem nos Vai ser negócios gravado que sim, você pode gerar. Frank. A gente vai disponibilizar lá no Juristas, viu? O vídeo. Eu já vou baixar daqui a pouco, vou baixar. Até amanhã já deve estar no ar. Excelente. Manda para mim o link que a gente divulga. Claro. E E isso já é aí, inbound marketing, né? Oi? Isso já é inbound marketing. Inbound marketing, exatamente. Ambiente digital. Ambiente digital. E aí você não... Sabendo trabalhar o ambiente digital inbound marketing, você não vai ter problema com o código de ética, com a 8906. Porque é só saber trabalhar. Caráter informativo, educacional e social. São aulas, né? Então, Pessoal, boa noite. Até mais. boa noite, um abraço. Tudo de bom.